Tarde, bebês, como estão? Vamos continuar então a correção, né? Por este meio que vocês já viram, né? Que é o meio que a gente vai estar utilizando por enquanto. Continuo trabalhando com o caderno do aluno, a apostilinha que vocês usavam e receberam antes da gente se afastar, tá? A gente ainda está trabalhando com volume 1. Então, não fiquem com dúvida, vocês tinham os exercícios, foi solicitados os exercícios das páginas para que vocês respondessem. Ontem nós começamos, lemos o texto 1 e 2, tá? E hoje a gente vai continuar, o texto 1 e 2, não, né? Começamos com a atividade 2, o texto 1, que era a primeira página de um jornal, o texto 2, que a gente via que um jovem tinha se suicidado, né? Tentado suicídio. E o texto 3, que é um jornal feito pela comunidade, né, da Vila da Paz, onde eles falavam também da influência dos fake news e do crescimento desse meio de contar mentira, né, vamos dizer assim, e vender essa mentira como verdade. Então, ontem nós ficamos na atividade 3, paramos lá no exercício 1, onde eu pedi que vocês observassem que o que é referente à notícia em si, que quem são as pessoas envolvidas, quando a gente vai procurar data, o como é a maneira como tal coisa aconteceu e o onde é o local onde tudo aconteceu, onde tudo se deu. Nós paramos aí. Então, nós vamos agora para o texto 3, respondendo ainda na atividade 3, o exercício 2. Então, eu estou na página 12, tudo bem? Página 12, atividade 3, exercício 2. Nós vamos começar por aí, certo? Então, nós lemos o texto, né? Se vocês não lembram dele, eu vou pedir que vocês leiam mais uma vez. Aí ele diz assim, as perguntas são, vou colocar aqui para que vocês possam olhar, tá? Então ele diz assim, ó, quem produziu o texto, tá? Essa é a primeira pergunta. Não é de múltipla escolha, apesar que eu tenho A, B, C, D e E, não é para eu escolher qual alternativa marcar, eu tenho que responder cada uma dessas questões, tá? Então, a primeira coisa que ele vai perguntar para a gente é quem. Então, vamos para as questões, que aqui eu fiz com a letra maior, acho que foi melhor para vocês enxergarem aí bonitinho. Eu tô vendo uma sombra aqui, né? Então, vamos lá. Quem? Então, quem produziu o texto? E nós vimos que é um jornal, né, virtual comunitário. Então, são os colaboradores, os moradores da Vila da Paz. Tudo bem? Colocar o nome das pessoas entrevistadas, eles são os entrevistados. A gente vai colocar quem produziu, não quem está dentro da notícia. Tudo bem? Qual o objetivo deles terem se mobilizado para fazer esse texto, abordar este assunto? O objetivo é o mesmo que finalidade. Então, eles queriam atingir alguma coisa. O que eles queriam mostrar aí? Alertar sobre o perigo e o aumento absurdo das fake news, tá? Então, mostrar que as pessoas estão fazendo isso só cresce porque as pessoas não buscam a fonte real. Então, isto é muito perigoso, a gente se basear em informações que não são verdadeiras. Então, o texto deles tem a função, tem o objetivo, tem a finalidade de alertar toda a população sobre o que está acontecendo com os fake news, tá? Quando foi produzido? Vocês vão perceber que, diferente do outro texto, aqui eu já tenho data, tá bem? Então, a gente tem a data no próprio texto, que é dia 11 de outubro de 2019. Vou marcar a data todinha? Sim, então podem marcar dia, mês e ano, tá bem? Na dele, pergunta onde foi publicado, ou seja, divulgado. Então, qual é o meio em que isso circulou? Eles colocaram esse texto onde? Para que as pessoas vissem. Então, este texto foi
publicado, foi divulgado lá no Jardim Vilarejo, né? Jardim, que é o site, perdão, que não é um lugar, jdvilarejo.com.br. É o site onde eles disponibilizaram essa informação. E aí ele coloca quem é o público potencial. Quando ele diz público potencial, quem eles querem atingir? Eles escreveram esse texto pensando em quem? Em atingir quem? E aí eles dizem, né? O próprio texto diz: toda a população, o público em geral, deve ser alertado sobre toda essa situação que é preocupante. Ok? Então a gente não pode esquecer disso. Na 3, vocês vão verificar que é uma resposta pessoal. Mas o que eu percebi, inclusive nas atividades que vocês fizeram para mim antes da gente sair, valendo nota, é que vocês respondem, mas esquecem de dar a justificativa. A justificativa faz parte da resposta, principalmente se eu tenho uma questão pessoal. Então, quando a gente afirma alguma coisa, que eu entendi tal coisa do texto, eu preciso provar o meu entendimento. Senão, o meu sim ou não, eu achei isso e não colocou por que achou isso, vai ficar perdido. Então, vocês perdem uma questão porque não justificam. Não tem aqui como eu corrigir de vocês uma resposta pessoal. Vocês viram que eu marquei ali que é pessoal. Mas o que é importante, gente, vocês usarem uma justificativa, que é o que vocês deixaram de fazer também em atividades que eu dei para vocês de interpretação de texto em sala, valendo nota. Então, vocês acabaram perdendo uma questão porque vocês respondem, mas não justificam a resposta de vocês, tá bem? Então, ele coloca aqui: das manchetes apresentadas, tanto o texto 2 e 3, qual apresenta o seu interesse? Aí você vai colocar assim para mim: o texto 2. Tá, mas por quê? Só dizer texto 2 não me responde a questão. Eu preciso dizer que é o texto 2 porque eu fiquei abismada, ou eu fiquei pensativa, porque eu também sou um adolescente, então eu acho que essa situação envolvendo adolescentes é muito complicada. Aí eu respondi. Ou eu coloco que é o texto 3. Por quê? Porque realmente o fake news está virando já uma baderna, tá todo mundo fazendo e ninguém toma providência em relação a isso. Então agora eu respondi. Se eu coloco apenas é o texto 2 ou o texto 3, eu não respondo, tá bem? Então, mesmo que é pessoal, não é só porque é pessoal, o professor ou alguma coisa que vocês venham a fazer fora da sala de aula, algum teste, porque é pessoal, eu vou aceitar qualquer resposta. Ou a pessoa que está te avaliando vai aceitar qualquer resposta. Para a resposta ser aceita, vocês têm que ser convincentes usando uma boa justificativa. Tudo bem? Então, não esqueçam disso, ok? Aí, na 4, o que ele vai pedir pra gente? Gente, a gente vai ter na próxima página, que é a página 13, nós vamos ter aqui, uma tabelinha que a gente vai ter que preencher, onde ela vai abordar pra gente o que é linguagem informal e o que é linguagem formal. Então, vamos recapitular o que é cada uma. Informal e coloquial é a mesma coisa. É aquela em que não há preocupação com o uso correto da gramática. Então, eu posso, de repente, falar sem colocar o plural, ou sabe aquela vez que, de repente, eu tô conversando com um amigo, eu não coloco o R no final do verbo. Ou eu diminuo o verbo, em vez de falar está, eu falo tá, né? A gente usa muito isso na fala. Na hora da escrita, a gente tem que se policiar um pouquinho mais. Mas na fala, esse uso não é errado, né? Então, a gente só tem que tomar cuidado com quem tá falando, qual é a situação de comunicação para usar a linguagem adequada para aquela situação. Mas ela não é errada, tá? Não existe isso de errado. Se a gente falar que é errada, a gente começa a agir tendo um preconceito linguístico, porque também tem isso dentro da língua portuguesa, tá? Então, a gente acaba sendo preconceituoso com as pessoas.
Então, a gente usa a língua portuguesa de maneira correta, sim, devemos usá-las no texto, devemos usá-la numa palestra, quando a gente não tem intimidade com o outro, mas quando é um uso menos formal, onde eu tô entre amigos, familiares, a gente não tem tanto cuidado assim com a palavra. Justamente a gente usa até a gíria, tá bem? Aí, na formal, não, eu já vou ter que ter uma preocupação com a gramática. Eu coloquei para vocês aí alguns exemplos, né? Então, ele coloca aqui, onde eu acho dentro do texto a linguagem informal. Quando ele diz, a gente precisamos. Até falamos disso ontem, quando falamos do SIC, lembra? Que eu falei para vocês que tem um erro de concordância? Porque se ele usa o sujeito, a expressão agente e separado, tá, meus amores? Porque junto é um agente policial. Quando a gente está falando de sujeito, de pessoas que a gente quer substituir pelo nós, a gente vai separar isso daí. Então, é a gente precisar. Eu não poderia colocar o verbo no plural. Eu só usaria o verbo no plural se eu estivesse falando nós precisamos. Mas como é uma linguagem informal, ela está aí registrada. Parar com este caô. Mais uma vez o registro do informal. Porque caô é uma gíria, né? Caô é mentira, caô é engano, né? Eu coloquei o misericórdia, porque dentro da linguagem informal, você não vai falar misericórdia. A gente fala isso numa conversa. A gente troca essa expressão de espanto por uma outra, menos emotiva, tá? Aí coloquei aqui, ó, esconder atrás das falsidades, né? Então, esconder atrás das falsidades me fez lembrar até coisa que vocês usam, as falcianes, né? Então, aí a gente também tem a linguagem informal. A formal, que é aquela que tem a preocupação com o vocabulário mais rebuscado, com as regras gramaticais de concordância bem registradas. Eu dei alguns exemplos que são esses aqui, ó. Disseminação das notícias, que disseminação é espalhar, em vez de ele falar, espalhou as notícias. Não, ele colocou disseminação. Olha como cresce o texto. Então, é linguagem formal. Checar se há erros, né? Então, olha o verbo haver muito bem empregado ali. E estão preocupados, porque aí a gente apontou um erro de concordância lá no agente precisamos, e aí a gente apresenta a colocação, a concordância certinha aí com estão preocupados, tá? Então, só para a gente ter ideia de que o erro de concordância vai fazer eu sair de uma linguagem informal que pode ser usada, mas num grupo, não é a todo momento, nem na produção do texto, eu devo evitar. E a linguagem formal, que é essa preocupação toda que nós temos com a gramática. Tudo bem? Aí nós vamos agora para a questão 5. A questão 5 está nessa página ainda 13, logo depois da tabela. Lembrando, ó, quando a gente vai fazer essa tabela aqui, meus amores, eu quero expressões. Só palavras não vão me mostrar se eu usei a linguagem verbal ou formal ou informal. Tudo bem? Agora, indo para a questão 5, vamos lá. O que nós temos? Na 5, ele pede em quais outros meios de circulação suporte. Por que a gente chama de suporte? Porque o suporte não é aquilo que carrega, que nem eu tenho o suporte da TV. Ela não apoia a TV? Então, quando a gente fala que a gente coloca um texto em um determinado suporte, o que a gente quer dizer? Que aquele texto vai ser abraçado, comportado dentro de um canal. Então, por isso que é chamado de suporte, tá? Podem ser vinculados às notícias que você leu. Então, as notícias que nós lemos, a gente percebeu que elas estão dentro da internet, então por meios digitais. Mas essas notícias, elas podem estar através de meio impresso, que é o jornal, a revista, tá? Ou ela pode estar no canal de televisão. Então, essas notícias poderiam muito bem estar no suporte TV, no rádio,
porque também é uma forma ainda de passar informação, por mais que vocês não tenham esse hábito de ouvir uma rádio, né? E, obviamente, a internet, os meios digitais, tá? Então, essa é a resposta da 5. Então, eu coloquei jornais impressos e digitais, revistas impressas e digitais, internet. Eu acabei não colocando aqui, ó, mas peço que vocês anotem a TV e o rádio, tá bem? Então, marquem aqui na questão 5 também TV e rádio, tá bom? Na 6, nós vamos falar de algo que já falamos na aula anterior, que é o quê? Ele coloca assim, ó, no texto 3 aparece o termo SIC. Pelo contexto, o que essa expressão significa e a que ele se refere. Então, vamos lá. O que o SIC significa? Vamos para o significado, tá? Ele é um advérbio latino. O que ele significa para mim? Olha lá, coloquei entre aspas. Desse modo, assim, dessa forma. E vocês lembram por que ele foi usado? Porque na fala do indivíduo, né, que foi entrevistado, ele cometia um erro de concordância. Então, o que o jornal quis fazer usando o SIC? Mostrar que o erro não era do jornal, que o erro era do entrevistado. Então, o jornal nada tinha a ver com isso. Então, quando a gente fala a que ele se refere, falamos sobre o erro, e ele diz aqui, ó, indica que a situação falada é exata ao que foi dito, por mais estranho e errado que pareça. Então, o jornal, quando ele usa o SIC, ele está se isentando de qualquer problema de ser apontado como o que cometeu o erro. Como que pode um jornal que lida com palavras não saber colocar as palavras corretamente, né? O jornal não pode cometer esse tipo de erro. As pessoas que fazem o jornal não podem cometer esse tipo de erro. Então, para se isentar deste problema, eles vão fazer esta apresentação. Tudo bem? Deste termo que a gente viu, que é um advérbio latino. Lembrando que nossa língua portuguesa vem, né? Traz o latim na sua origem. Tudo bem? Vou para 7. Analise as notícias e preencha o quadro. Vocês viram que antes de ir para o quadro, eu coloquei aqui no 7, que eu não sei se vocês sabem o que significa. Vocês sabem o que significa a palavra relevante? Então, se não, vamos saber agora o que é. É algo que tem muita importância, tá? É algo que se sobressai. Então, quando ele pergunta o que é relevante no texto, a gente vai responder o que é importante no texto. E público-alvo, vocês sabem o que é? Bom, público-alvo é a quem o texto vai se dirigir. Então, um anúncio publicitário, ele se dirige a um público-alvo. A notícia se dirige a um público-alvo. Então, o texto ele é feito sempre pensando em alguém. Então, quem é que eles estão pensando quando produziram aquele texto? Isso é público-alvo. Então, recapitulando, relevante é o que é importante, é o que se sobressai, é o que se destaca, tá bem? E público-alvo é o público que eu quero atingir utilizando a minha notícia, tá bem? Agora eu vou só aqui virar um pouquinho para não ficar ruim para vocês, para que vocês entendam a tabela que eu fiz. Não usei a tabela porque aí eu preciso escrever com uma letra maior para que vocês possam ver, tá? Mas vocês podem preencher na tabela do caderno do aluno, não tem problema nenhum, da apostilinha de vocês. Então, ele pergunta, gente, ó, fato. Qual é o fato? E aí a gente vai fazer uma análise comparativa do texto 2 com o texto 3. Lembrando que o texto 1 é apenas a primeira página de um jornal, tá? Então, a gente tem texto mesmo lá no texto 2 e texto 3. Então, o texto 2, qual é o fato? O impacto das fake news nos jovens. Aí a gente viu a questão do suicídio. Por isso que eu falei impacto nos jovens, tá bem? Porque um jovem sofrendo com o vídeo fake, ele acabou tentando suicídio. E já no texto 3, qual é a grande questão? O crescimento das fake news.
Por isso que eles falam que a população tem que se informar, porque se a população se informa, essas fake news elas não vão ganhar força. Porque o que acontece? Eu recebo uma fake news, eu não verifico se ela é verdadeira e passo adiante. Então, eu ajudo no crescimento dessas fake news, tá? Uma vez que eu não verifico se aquela informação que eu estou passando à frente, se ela é verdadeira. Então, essa é a preocupação de todos os jovens que ali deram seu depoimento, tá? Então, isso é o fato. Vamos dizer se ela é relevante e lembre-se, ó, eu preciso da justificativa. Eu quero saber o porquê. É importante saber que as fake news, né, o fato que ela traz, o assunto, ele é relevante? Eu preciso saber sobre isso? Tanto no texto 2 quanto no texto 1, gente, sim. Nós precisamos fazer porque isso interfere diretamente nas nossas vidas, nas nossas decisões, nos nossos medos. Então, nós precisamos saber que existe esse tipo de notícia e que eu tenho que me defender delas. E como eu vou me defender? Através da informação. Tudo bem? Na primeira, eu coloquei que o porquê que ele é importante, por quê? Porque nós estamos vivenciando jovens que vêm sofrendo com o olhar dos outros, porque eles são envolvidos na rede de mentiras, tá? E depois eu coloquei o sim no texto 3, buscando o que o texto 3 trazia, tá? Que ele traz o quê? Que nós precisamos buscar a verdade, nós precisamos checar as fontes para que a gente não ajude, dê força ainda maior para essas fake news. Então, é importante a gente falar sobre esse tipo de notícia. Então, os dois textos falam sobre fake news em abordagens diferentes, né? Um vai falar mais para o jovem, o outro vai falar do que a gente tem que se importar com a verdade e ir atrás dela. Os dois falam disso e os dois são importantes nessas questões. Tudo bem? Então, eles são relevantes? São, muito. Público-alvo, vocês vão ver que ele vai trazer um jovem que se machucou mediante ao ser envolvido na mentira. Então, eu coloquei os jovens. Então, quem ele quer alertar? Os jovens, tá? Para tomarem cuidado com esse tipo de informação. Já o texto 3, a gente volta para uma resposta que nós já demos no exercício anterior. Então, eles querem que toda a população seja capaz de dizer o não a esse tipo de notícia e fazer uma busca, né, da verdade antes de se envolver e antes de disseminar essa notícia, que não é legal, né? Porque uma vez que a gente não verifica a fonte e passa adiante, lembro vocês de novo, nós damos força para esse tipo de notícia. Tudo bem? Um beijo a todos vocês, nós paramos por aqui. Na próxima aula, eu continuo a correção. Então, lembrando que nós paramos hoje na página 13. Depois, a gente vai terminar aqui, né? Começar, na verdade, a atividade 4, tá? Que vai fazer a relação entre os textos e vamos dar fim aos exercícios que estão pendentes na nossa apostila. Vocês ainda têm mais exercícios para que eu dê a devolutiva para vocês. A gente vai fazendo isso com tempo, tá bom? Para que nada fique corrido, já que a gente tem muita coisa para estar resolvendo. Não esqueçam de assistir às aulas virtuais, anotar tudo que é importante, o que é de informação nova, do que é de informação já vista, e anotem também a data. É importante que vocês anotem a data, o assunto daquela aula e que façam os exercícios participando do chat, tá? E participando depois da aulinha que eu mando para vocês sempre como revisão. Lá eu tô pedindo sempre uma atividadezinha. A última que eu pedi, que eu vou pedir que vocês me entreguem ou me mandem os vídeos para a semana que vem, ou os áudios para a semana que vem, é sobre a figura de linguagem anáfora. Então, nós vamos ter que encontrar, então é através de pesquisa, uma música ou um poema que já tenha sido produzido, que é de outra pessoa. Lembra que a professora até da aula deu o exemplo do Raul Seixas? E eu coloquei um trecho da música para vocês na aula?
né, que eu revisei o conteúdo. Então vocês vão procurar uma outra música ou um poema que tem essa mesma figura de linguagem. Depois que vocês encontrarem, aí canta para mim, declama para mim e manda para o vídeo, tá bem? Vai estar valendo ponto, vale um pontinho, então façam isso com atenção. Tudo bem? Se precisar, revejam a aula da professora, né, dada. Ela está no YouTube disponível para vocês assistirem. E a Pro aqui ainda mandou uma revisãozinha, né, um resuminho do que ela disse em PPT, em PowerPoint, para que vocês pudessem estudar. Tudo bem? Façam isso com muita atenção, estudem de verdade, não façam de conta que estão estudando, tá bem? E a gente se vê em breve. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem da família, cuidem da saúde. Um beijo enorme, até a próxima!